Então, tudo o que acontece na religião greco-romana e é importante e empodera aqueles cultos, e isso pode ser trazido para o cristianismo, será trazido. Nascimento de virgem, a ascensão de Jesus para o céu, tudo isso copiado do mito greco-romano. Não tem problema nenhum. A manutenção dessa doutrina da igreja nada tem a ver com a Bíblia. Quem acha que tem é porque é vítima de uma ilusão, de uma alucinação. Mesma alucinação produzida quando você encontra Jesus em Isaías. A doutrina da igreja é fruto da história da igreja. É um processo alegórico ininterrupto que agora gera uma ilusão provocada pelo clero evangélico de forçar as pessoas a enxergar isso que na verdade é fruto da história, da interpretação da Bíblia, como sendo o que o texto bíblico está dizendo. Não é em lugar nenhum. No Novo Testamento já está, porque o mito já está consignado. Quando os evangelhos são escritos, eles já tinham abraçado os mitos. Diferentemente de no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tem nada de mitologia cristológica. Absolutamente nada. Tem mitologia, mas mitologia da época. Mas aí é outra história. Em resumo, ler um texto direito é ler o que está escrito. Achar Jesus em Isaías é leitura errada. Como eu posso achar Jesus em Isaías e a leitura não ser errada? Assumir que você está fazendo uma alegoria. Se você assumir que está fazendo uma alegoria, você necessariamente assume que não está escrito isso, é você que está lendo desse jeito porque quer ler desse jeito. Tem outro sentido original do texto, que é o sentido verdadeiro do texto, então você não vai impor o seu sentido alegórico ao sentido verdadeiro. Nenhuma leitura alegórica pode ser imposta a ninguém, porque foi produzida por você. E se você pode fazer uma alegoria desse texto, qualquer um pode fazer a alegoria desse texto de qualquer texto. Então você não vai sair por aí apontando o erro de leitura dos outros. Porque o principal erro de leitura é o seu. E só não é um erro se você assumir que é alegoria. Mas se assumir que é alegoria, Antes de dar o play, já fica o aviso: esse vídeo mexe direto com uma das leituras mais repetidas e menos questionadas da teologia cristã. A ideia de que Jesus estaria escondido no Antigo Testamento. Aqui não tem misticismo nem leitura forçada. Tem texto, contexto histórico e língua original. Quem conduz essa análise é o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, referência em leitura crítica da Bíblia e um dos poucos que encara o texto sem filtro doutrinário. O trabalho dele é visionário justamente por fazer o que quase ninguém faz: devolver o texto ao seu tempo, ao seu sentido e ao seu lugar, desmontando interpretações que se sustentam mais na repetição do que na leitura. O que você vai ver agora não é provocação, é método. Não é opinião, é análise textual. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Muito bem. Quem teve o cuidado de ouvir uma série de vídeos a respeito das questões críticas da hermenêutica, que envolvem os modelos pragmáticos de leitura, leitura heurística, leitura estética, leitura política, a essa altura sabem que não há como interditar, como erro, processos de leitura que fujam ao sentido intencionado por quem escreveu o texto. Há esses modos de leitura que se distanciam do sentido original pretendido pelo escritor do texto, eu chamo genericamente de modos alegóricos, ainda que haja diferentes técnicas e ferramentas específicas para produzir esse tipo de interpretação. A única ressalva que eu faço é que é legítimo o processo desde que proposital e consciente. Quando ocorre de forma inconsciente, é erro de leitura. A pessoa acredita que está interpretando o texto, quando na verdade ela está produzindo um sentido por uma alucinação visual decorrente de diversos fatores, entre eles a adesão passiva ao mito normativo. É o caso das leituras cristológicas do Antigo Testamento. Eu desconheço casos em que quem o desenvolve, quem pratica esse tipo de leitura, assuma o que está fazendo. Na prática, afirma-se que se está encontrando Jesus no texto porque ali há uma referência a Jesus no texto. Não, não há nenhuma referência de nenhuma espécie a Jesus em texto algum do Antigo Testamento. Agora,
por meio de leituras que aqui eu chamo genericamente de alegóricas, de quaisquer naturezas, é possível você projetar Jesus em qualquer texto do Antigo Testamento e, como eu digo de modo jocoso, inclusive na bula de Novalgina. O objetivo desse vídeo, então, é a gente fazer um exercício de leitura de um dos clássicos textos do Antigo Testamento, onde se alega encontrar Jesus. Não se encontra Jesus lá. Coloca-se Jesus lá. E coloca-se Jesus lá de duas formas. De propósito, controlando a leitura, promovendo uma pragmática política, ou, no geral, errando a leitura, porque é um pessoal que não lê direito, eventualmente não sabe ler, é letrado, mas não sabe ler, e projeta no texto, por imposição do mito, por imposição da doutrina religiosa, uma interpretação que é normativa e comum naquela comunidade, mas que não corresponde em nenhuma medida a nada que está no texto. Então vamos dar uma olhadinha? Eu vou projetar na sua tela apenas o versículo principal, Isaías 7,14. Se você é novo aqui no canal, não se assuste. Você não vai conseguir entender o que você está vendo. Se você é um dos frequentadores da tenda, já sabe, é o texto hebraico de Isaías 7,14. Vamos lá? Aí está, Isaías 7,14. E eu dividi o texto em 4 pedacinhos. Eu vou traduzir o texto, você compare com a tradução da sua Bíblia. Algumas traduções são até boas. Das que eu consultei, uma. Das 6 que eu consultei, assim muito rapidamente, para fazer esse vídeo, uma estava correta. O restante, tradução errada. Então vamos lá. Assim, dará o próprio Senhor para vós um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um menino, um filho. E ela chamará o nome dele Immanuel. Vou ler de novo. Assim, dará o próprio Senhor para vós um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho. E ela chamará o nome dele Immanuel. Bem, 2 observações, né? 4. Senhor aí, de fato, é Senhor. Adonai não há no texto uma referência direta às consoantes do nome Yahvé. O nome Yahvé não aparece, é Senhor. Então, o Senhor, o próprio Senhor, dará a vós um sinal. A palavra que designa a mulher que está grávida é a palavra alma. Esta palavra não significa virgem. Não significa virgem. É uma jovem. Pode ser, inclusive, uma jovem casada, como é no caso de Cântico dos Cânticos, onde as donzelas amam o amado e as donzelas são as concubinas dele. E no texto diz, são 300 as esposas e 700 as concubinas. Concubinas são esta palavra aí, né? Almot, plural de alma. Ela está grávida, né? Um caso clássico do adjetivo atributivo no Antigo Testamento. Então, artigo no substantivo e falta artigo no adjetivo. Então, a jovem está grávida. Ela dará à luz um filho, nenhuma observação. As versões dizem, será o nome dele. Não é uma boa tradução, porque o verbo dar o nome está no feminino, significa que é a jovem, a mãe, que dará nome à criança. Então, ela dará nome a ele, ela chamará o nome dele, Immanuel. Immanuel é uma palavra construída por 3 palavras independentes. Im, que significa com.
O sufixo ano, que é o sufixo de primeira pessoa plural, nós, então, com nós, conosco, e El, que é o nome da divindade, e neste caso, o próprio nome da divindade cananeia, em algum momento incorporado à identidade de Yahvé. Apenas por uma questão da construção de nome, né? Porque é como Israel, é o mesmo feitio. Israel é uma referência a El, o Deus cananeu. Então, Immanuel é uma forma de você dizer Deus está conosco. Esta declaração, Deus está conosco, é a pressão psicológica e teológica que faz com que quem enxergue Jesus nesse filho se certifique psicologicamente tratar-se de Jesus, porque na teologia dele, Jesus é Deus conosco. Mas é um fruto de ilusão de ótica, é um fruto de leitura errada e é um fruto de confusão teológica. Essa confusão teológica se resolveria por uma atenção ao texto, e a atenção ao texto se resolveria lendo. Então, se a gente volta nos capítulos, nos versos anteriores e nos versos seguintes, o contexto esclarece de quem está se falando. É uma referência ao rei Acais. O rei Acais está preocupado porque ele ouviu movimentações dos reis do norte e que há uma possibilidade deles invadirem o seu território, então ele está angustiado, apavorado mesmo. O profeta chega até ele e diz: não vai acontecer. E como garantia de que não vai acontecer, ele pode pedir um sinal à divindade. Acais diz que não pedirá um sinal. O profeta diz: pode pedir um sinal nas profundezas do Sheol, nas alturas do céu. Peça qualquer coisa e Yahvé vai te mandar um sinal para você saber e ficar tranquilo, em paz. A sua vida está protegida. E aí, não vou pedir um sinal, não. Aí o profeta diz: então o próprio Senhor, tá vendo? Aí é este versículo. Sendo assim, o próprio Senhor vai te dar um sinal. Aí qual é o sinal? A jovem está grávida. Ela vai dar um filho e chamará o nome dele Emanuel. E antes que esse menino saiba rejeitar o que é ruim e escolher o que é bom, esses dois reis, dos quais você está temendo, tremendo, com medo, apavorado, terão sido reduzidos a pó. O que o texto está dizendo? Olha, é tão certo, mas tão certo, que você não será atacado, que sabe esses reis que estão enchendo o seu coração de terror? Veja bem, neste momento, a sua mulher, a jovem Alma aí é a mulher de Acais, ela está grávida. Ela vai ter um filho, 9 meses, e você não será atacado, porque ela terá um filho. Esse menino se torna herdeiro. Emanuel, ele é o filho do rei, e eu já explico isso daqui a pouco. Ele vai crescer, vai se desenvolver, e antes que ele chegue à idade de menino e assuma a identidade de homem, uma referência antiga à noção de bar mitzvah, né, a emancipação do menino. Ou seja, isso é o que significa ele escolher o bem, o que é bom, e rejeitar o que é mal. A razão do seu medo já terá se dissipado. Ou seja, não há razão nenhuma de você ter medo. Dito isso, se esse menino que já está no ventre da mãe, já está no ninho, que é o útero materno, é dado como certo que ele nascerá. E é dado como certo que antes que ele se torne rapazola, os dois reis do norte já terão desaparecido da face da terra. Como esse menino pode ser Jesus, criatura? Esse rei é Acais.
Estamos na virada do século 8 para o século 7. Jesus só vai nascer 700 anos depois, criatura. Tudo bem que haja um xamã de Jesus na sua igreja fazendo você ler errado a Bíblia, mas você lê errado porque quer. Porque você aprendeu língua portuguesa. É só ler direitinho. Tudo bem, você quer ler de propósito como uma referência a Jesus? Pode, faça uma alegoria. Mas não é o texto. É você. O texto continua falando do filho de Acais. E a gente sabe até o nome dele, Ezequias. É uma referência a Ezequias que está na barriga da mãe. Não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Nada. Nada. E em que aumenta a importância de Jesus? Você lê errado esse texto. Só prejudica a sua vida, porque em vez de você aprender a ler, você desenvolve um analfabetismo funcional regado a uma falsa espiritualidade, porque não há espiritualidade nenhuma em ler errado. Por que Immanuel? Por que esse menino que está na barriga da mulher de Acais? Por que esse feto que vai nascer, Ezequias, a mãe dele o chamará de Emanuel? Porque ele é o herdeiro do trono. Vamos ao Salmo 2? No Salmo 2 está dito assim: eu coloquei o meu rei no meu monte sagrado. Aí agora fala o rei: proclamarei o decreto de Yahvé. Agora o rei vai proclamar o que Yahvé diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. No Antigo Testamento, o rei é a representação de Deus junto à população. Quem olha para o rei vê um representante de Deus, como o Papa. O católico olha para o Papa e vê um representante de Deus. Os judaítas eram ensinados a olhar para o rei e ver um representante de Deus. Então, enquanto o rei está no meio do povo, é como se Deus estivesse no meio do povo. Por isso, Ezequias, Acais, Asa, Josafá, todos os reis são Emanuel. Deus está conosco. Não tem absolutamente nada de cristológico nisso, sequer messiânico. No momento da redação desse texto, sequer existe expectativa messiânica. A expectativa messiânica é uma invenção judaica pós-exílica, muito pós-exílica. E ainda assim uma invenção judaica de empréstimo à religião persa, porque não é uma tradição originalmente israelita, é persa. Como praticamente todas as doutrinas dos fariseus, são zoroastrianas. Esse texto foi escrito numa época em que não existe teologia messiânica, existe apenas uma teologia monárquica, na qual o rei encarna a presença da divindade. Num país vizinho, o Egito, essa representação é mais radical. Em Israel, o rei representa o Deus. Num desenvolvimento posterior, porque o Salmo 2 é da época de Macabeus, o rei passa a ser filho de Deus. Daí Jesus ser chamado de filho de Deus no Novo Testamento, porque ele tinha pretensões revolucionárias para retomar de Roma o trono de Jerusalém. Logo, proclamar-se rei. Daí ele ser chamado de filho de Deus, e daí ele ter sido morto por isso, por nenhuma outra razão. Jesus foi executado porque pretendeu ser rei de Jerusalém, e Roma disse, aqui não, e o matou, e a prova disso está no topo da cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. No Egito, eles foram além disso. Talvez porque o poder dos faraós eram muito superiores ao poder dos régulos de Judá e de Israel, e o faraó se apresentava como uma encarnação divina. Ele não era um mero representante do Deus.
Ele era a própria encarnação divina. Lá na Babilônia, Nabucodonosor é a estátua do Deus, a Tsalmu do Deus. Mesma palavra hebraica que está lá em Gênesis 1, 26. O Adão é a Tselem do Deus. Nabucodonosor é a Tsalmu do Deus. Logo, esse termo não tem nada de teológico no sentido cristão, não tem absolutamente nada de teológico sequer em perspectiva messiânica. É um fóssil vivo de uma forma de mitologia e teologia demagógica, no sentido técnico do termo, de vender à população a teologia de que o rei é representante de Deus, de tal modo que respeitar o rei é respeitar o Deus, ferir o rei é ferir o Deus. Daí as tradições. Não devemos tocar sequer no ungido do Senhor. Ou seja, para quem sabe ler, para quem foi para a escola, passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, basta ler o texto. Não precisa ler teologia, não precisa ler nada. Mesmo que a tradução esteja errada, esteja lá a palavra virgem. Porque a hora que você lê, você vai ver que se refere a Ezequias. Então, Ezequias nasceu de virgem. Não há outra conclusão. Qualquer outra conclusão é porque a pessoa não sabe ler. E para encerrar, eu diria então, por que as traduções virgem? 2 observações, talvez 3. Quando o texto de Isaías foi traduzido pelos judeus de fala helênica, lá de Alexandria, e com isso eles montaram a Septuaginta, a palavra que eles escolheram para traduzir alma foi partenos. Você deve conhecer a palavra partenos da escola do ensino médio, quando você, estudando ciências, aprendeu os vários métodos de reprodução, e um dos modelos que há na natureza é a partenogênese. A partenogênese é um método em que não há fecundação por um macho. A fecundação é feita pela própria fêmea. Por exemplo, há uma espécie de escorpião no Brasil, escorpião amarelo, onde só há fêmeas, não existe macho. E elas se reproduzem por partenogênese. A abelha também se reproduz por partenogênese. Há, inclusive, alguns animais superiores, como peixes, que se reproduzem por partenogênese. E a palavra significa virgem. Aqui, no caso da Septuaginta, cabe uma pergunta honesta. Os gregos de Alexandria traduziram a palavra partenos, usaram a palavra partenos, reconhecendo nela apenas a palavra jovem. Eles não tinham o interesse de criar uma ilusão de que ali há um milagre sendo anunciado, uma virgem vai ter um filho. Não se trata disso, não é uma virgem. Acaz copulou com a sua esposa, por isso ela engravidou. Ela não engravidou por obra e mágica de Yahvé. Foi o rei que a engravidou. Quando os judeus de Alexandria usaram a palavra partenos para traduzir, eles estão cometendo um erro sem saber, porque vão gerar uma possibilidade de interpretação, mas eles estão querendo manter o sentido de jovem, ou eles já estão impregnados da mitologia grega? Porque na mitologia grega é onde estão os nascimentos dos heróis que nascem de virgens. Não na tradição israelita. Não há nascimento de virgens na tradição israelita. Nem em Isaías. Mas no mundo grego há. Heracles nasce de uma virgem. Zeus desce, assume a forma de um cisne e copula com a mãe de Heracles, Hércules. E nasce Hércules, um super-herói nascido de virgem. Nesse sentido, os tradutores da Septuaginta já estão pintando Isaías com a mitologia grega? Não é possível a gente resolver isso definitivamente. As 2 questões são possíveis. Mas, quando no Novo Testamento, esta passagem de Isaías, que em nenhuma medida se refere a uma virgem, é lida pela tradução grega para partenos, e aí
Maria, a mãe de Jesus, vira uma virgem, aí já é sob influxo da mitologia grega. Já é a leitura de um evento transformado em mágico, em maravilhoso, em sobrenatural, por pressão da mitologia grega. Se você tem dúvida do que eu estou falando, vá ler um mártir, um teólogo tão convicto da sua crença cristã que se deixou executar por Roma, Justino Mártir. Ele escreveu um livro, Diálogo com Trifão. Se você nunca leu, é uma boa oportunidade para resolver o atraso, para tirar o atraso. Vá ler Diálogo com Trifão, criatura. Lá ele argumenta: ó imperador, ó amigos romanos, ó Trifão, aceitem a nossa religião. Vocês tratam a nossa religião como se fosse coisa de gente inferior, gente ignorante, gente inculta, gente burra. Mas o conteúdo da nossa religião é igual ao de vocês. A gente diz que Jesus nasceu de virgem, vocês dizem que Hércules nasceu de virgem. Na verdade, os cristãos dizem que Jesus nasceu de virgem porque estão usando a mitologia grega. Se eles tivessem ficado na tradição judaica, não inventariam isso. Isso é uma invenção. E é uma invenção baseada na mitologia grega para dar à tradição cristã uma aparência de coisa importante. É como hoje os brasileiros ficam imitando os Estados Unidos, não fica? A gente troca Saci Pererê por Halloween. Lá também, os cristãos estão querendo ser reconhecidos pelos donos do mundo, vão copiar a cultura dos donos do mundo. Então, tudo o que acontece na religião greco-romana e é importante e empodera aqueles cultos, isso pode ser trazido para o cristianismo, será trazido. O nascimento de virgem, a ascensão de Jesus para o céu, tudo isso copiado do mito greco-romano. Não tem problema nenhum. A manutenção dessa doutrina na igreja nada tem a ver com a Bíblia. Quem acha que tem é porque é vítima de uma ilusão, de uma alucinação. Mesma alucinação produzida quando você encontra Jesus em Isaías. A doutrina da igreja é fruto da história da igreja. É um processo alegórico ininterrupto que agora gera uma ilusão provocada pelo clero evangélico de forçar as pessoas a enxergar isso que, na verdade, é fruto da história, da interpretação da Bíblia, como sendo o que o texto bíblico está dizendo. Não é em lugar nenhum. No Novo Testamento, já está, porque o mito já está consignado. Quando os evangelhos são escritos, eles já tinham abraçado os mitos. Diferentemente de no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tem nada de mitologia cristológica. Absolutamente nada. Tem mitologia, mas mitologia da época. Mas aí é outra história. Em resumo, ler um texto direito é ler o que está escrito. Achar Jesus em Isaías é leitura errada. Como eu posso achar Jesus em Isaías e a leitura não ser errada? Assumir que você está fazendo uma alegoria. Se você assumir que está fazendo uma alegoria, você necessariamente assume que não está escrito isso, é você que está lendo desse jeito porque quer ler desse jeito. Tem outro sentido original no texto, que é o sentido verdadeiro do texto. Então você não vai impor o seu sentido alegórico ao sentido verdadeiro. Nenhuma leitura alegórica pode ser imposta a ninguém, porque foi produzida por você. E se você pode fazer uma alegoria desse texto, qualquer um pode fazer a alegoria desse texto de qualquer texto. Então você não vai sair por aí apontando o erro de leitura dos outros. Porque o principal erro de leitura é o seu. E só não é um erro se você assumir que é alegoria. Mas se assumir que é alegoria, tudo que você pensava que sustentava essa leitura não sustenta. Na verdade, é você que sustenta. A má notícia é que não é você que sustenta. Quem sustenta é o clero controlando os seus olhos. Você não é dono nem dos seus olhos. Mas quer ver você tomar posse dos seus olhos? Pegue a sua Bíblia, tente, leia o texto. Das duas, uma. Ou no final você vai chorar, ou vai ficar rindo. Porque rir de si mesmo é um sinal de inteligência. Então, dê umas boas gargalhadas e mostre para você que você é inteligente. Deixe os seus olhos te mostrar
que você lê errado. Tchau. Bom, depois de assistir com atenção esse vídeo do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, o que fica não é só uma aula de leitura bíblica, é um choque de realidade. É daqueles conteúdos que arrancam o leitor do piloto automático e obrigam a encarar um fato simples, mas devastador para muita gente. Ler não é imaginar, não é projetar crença, não é repetir doutrina. Ler é encarar o texto como ele é, no tempo em que foi escrito, com as palavras que foram usadas e com o contexto histórico que o sustenta. E nisso o professor Oswaldo é cirúrgico, didático, rigoroso e, acima de tudo, honesto intelectualmente. O ponto central que ele desmonta com precisão é a prática recorrente de enfiar Jesus no Antigo Testamento, à força como se o texto hebraico estivesse esperando séculos para revelar um segredo escondido. Não está. Nunca esteve. O que existe ali é leitura alegórica travestida de interpretação literal, erro metodológico disfarçado de espiritualidade. O professor deixa isso claro desde o início. A alegoria só é legítima quando é consciente e assumida. Quando não é, vira ilusão de ótica, vira leitura errada, vira alucinação produzida por adesão passiva ao mito normativo. E Isaías capítulo 7, versículo 14, é o exemplo clássico desse problema. Um texto simples, situado historicamente, com destinatário claro, contexto político definido e vocabulário hebraico absolutamente conhecido. O sinal dado ali não é cósmico, não é místico, não é escatológico, é político, imediato e localizado. O rei Acaz está com medo de uma invasão. O profeta anuncia que ela não acontecerá. O sinal é que uma jovem já está grávida, dará à luz um filho, e antes que essa criança atinja a maturidade, os inimigos terão sido derrotados. Simples assim, direto, sem milagre, sem virgem, sem messianismo. O professor Oswaldo mostra isso com domínio técnico do hebraico, explicando o termo almá, que nunca significou virgem, mas jovem em idade fértil. Explica a estrutura gramatical, o gênero do verbo, o sujeito da ação, a formação do nome Emanuel e seu sentido político-religioso dentro da teologia monárquica israelita. Emanuel não é um título messiânico, é uma fórmula ideológica. Deus está conosco porque o rei está conosco. O rei é o representante da divindade. Essa é a lógica do Antigo Testamento naquele período. Não existe ali expectativa messiânica, não existe cristologia embrionária, não existe antecipação de nada que viria a surgir séculos depois. E é aqui que o trabalho do professor Oswaldo se torna ainda mais importante, porque olha, ele não está apenas corrigindo uma tradução ou uma interpretação isolada. Ele está expondo, na verdade, um mecanismo inteiro de distorção, que passa pela Septuaginta, pela influência da mitologia grega, pela apropriação cristã posterior e pela consolidação de uma tradição que se impôs mais pela repetição do que pela leitura. Quando a palavra hebraica é traduzida por Partenos, abre-se a porta para uma leitura mítica que nunca existiu no judaísmo antigo, mas que fazia todo sentido no mundo greco-romano, acostumado a heróis nascidos de virgens e deuses que copulam com mulheres humanas. E o professor vai além, mostrando que essa leitura não só é errada, como empobrece a própria experiência de quem a sustenta. Em vez de aprender a ler, desenvolve-se um analfabetismo funcional espiritualizado. Em vez de ganhar autonomia intelectual, entrega-se os olhos ao clero. Em vez de compreender o texto, repete-se um mito. E isso, olha, não engrandece ninguém. Pelo contrário, infantiliza. Olha, a ênfase que o professor dá ao contexto histórico, à função política do rei, à teologia monárquica e à ausência completa de messianismo naquele período é fundamental. Ele mostra que chamar Ezequias de Emanuel faz todo sentido dentro daquele sistema simbólico. Todos os reis são Emanuel. Deus está com o povo porque o rei governa. Não é teologia celestial, é teologia do poder, é ideologia de Estado. E assim, entender isso não destrói nada, apenas devolve o texto ao seu lugar de origem.
O que mais impressiona, sinceramente, é a clareza com que o professor Osvaldo deixa evidente que não é preciso ser especialista, teólogo ou erudito para perceber isso. Basta ler. Ler de verdade. Ler sem medo. Ler sem óculos doutrinários. O problema é que muita gente nunca foi autorizada a fazer isso. Foi ensinada a ver antes de ler, a concluir antes de analisar, a crer antes de entender. E esse vídeo é um convite direto à emancipação intelectual. Ao final, olha, fica impossível não reconhecer a importância do trabalho do professor Osvaldo Luiz Ribeiro. Ele não está atacando pessoas, está desmontando métodos ruins. Não está negando fé, está exigindo honestidade com o texto. Não está impondo uma leitura alternativa. Está devolvendo o sentido original que foi sequestrado por séculos de leitura interessada. É um trabalho que exige coragem, rigor e compromisso com o conhecimento. Qualidades raras em ambientes onde questionar virou sinônimo de rebeldia. Esse tipo de conteúdo não serve para confortar, serve para acordar. Não serve para confirmar crenças, serve para confrontá-las com a realidade do texto. E quem tem maturidade intelectual para isso, sai mais forte, mais livre e mais consciente. O professor Osvaldo não ensina apenas hebraico ou exegese. Ele ensina algo muito mais básico e revolucionário. Ninguém deve terceirizar seus olhos. Ler é um ato de autonomia. E compreender isso, sinceramente, muda tudo.